Bem, pessoal, a aula de hoje é sobre base de um espaço vetorial. Tem um S aqui, mas tudo bem. Meu nome é o professor Francisco Márcio Barbosa, sou professor da disciplina de Introdução ao Álgebra Linear do curso de Matemática, Licenciatura em Matemática à Distância. Até então, o que a gente estudou até agora? Estudou espaço vetorial. E espaço vetorial era um conjunto formado por vetores. Esses vetores são os elementos do espaço vetorial, onde satisfaz algumas propriedades. Primeiro é definida uma operação de adição dos vetores ali dentro e uma multiplicação por um escalar. A gente viu que um subconjunto de um espaço vetorial é um subconjunto de um espaço vetorial é um subespaço vetorial. E a gente viu o que caracteriza um subespaço vetorial. O que vamos ver é que existe um conjunto de vetores que geram todo espaço vetorial. Na verdade, qualquer subespaço vetorial eu consigo encontrar uma base, uns elementos que geram aquele espaço. Antes de começar a definir essas coisas, a gente precisa entender algumas notações iniciais. A primeira coisa, vamos definir o que é combinação linear. Combinar é juntar de forma ponderada vários vetores. Então, por exemplo, seja V um espaço vetorial, real complexo, não importa. V1, V2, Vn são vetores de um espaço vetorial V. A1, A2, A3, An são números reais, ou complexos. Uma combinação linear é exatamente, alfa1, V1, mais, não tem aqui, mas mais, alfa2, V2, mais, alfa3, V3, mais, alfa-n, Vn. Isso é uma combinação linear. E essa combinação linear é um elemento do espaço vetorial. Claro, né, que a gente já viu que, dado dois vetores do espaço vetorial, a soma é um espaço vetorial. Um produto alfa1, V1 pertence ao espaço vetorial. Qualquer combinação linear de produtos A1, V1 mais A2, V2 mais AN, Vn pertence ao espaço vetorial. Essa é uma ideia intuitiva importante. Qualquer combinação linear. Então, pegar um vetor V1 e somar com 2 vezes V2, essa soma pertence ao espaço vetorial. Se eu pegar 5 vezes V1 menos 7 vezes V2, pertence ao espaço vetorial. Certo? Isso é uma combinação linear. Certo. Agora vamos lá. Sabendo que o que é combinação linear, vamos definir o que seria o conjunto gerador formado por o conjunto de todas as combinações lineares de V1, V2, V3, Vn. É o conjunto de todos V, tal que V é da forma A1, V1 mais A2, V2 mais AN, Vn. Isso aqui é o conjunto de todas as combinações lineares de V1, V2, V3. Então, o conjunto formado por todas essas combinações é chamado de espaço gerado, ou subespaço gerado. Esse conjunto aqui é um subespaço do espaço vetorial V. Aí é fácil provar, que na verdade a gente vai provar hoje. Então, o espaço gerado, eu vou usar essa notação. Essa barrazinha aqui é um conjunto gerado por V1, V2, V3, Vn. Forma um espaço. Ele pode gerar todo o espaço V ou pode gerar um subespaço. O fato é que esse conjunto, essa notação W aqui, é um subespaço gerado, que é onde vai provar agora. Então, vamos ver alguns exemplos. Seja V um espaço vetorial R3. E vamos pegar um vetor Vzinho desse de R3, onde esse Vzinho não é nulo. Quem vai ser o espaço gerado por V? Ou seja, todas as combinações lineares de V. É todos os produtos de alfa vezes V, de A vezes V. Onde A pertence aos reais. A é um número real. Então é tipo, dado o vetor V, é 2V, 3V, 4V, 5V, 7V, menos V, menos 2V. É todos os múltiplos de V. Esse conjunto aqui dos múltiplos de V a gente já discutiu nos vídeos passados. É uma reta que contém o vetor V. São todos os múltiplos de V. Interessante, né? E outro exemplo. Se eu pegar dois vetores de R3, tal que um não é múltiplo escalar do outro, isso é importante, porque se um for múltiplo escalar do outro, eu só pego um. Por exemplo, se V1 for igual a 2 vezes V2, basta pegar V1, que vai ser vai continuar aqui dentro. Então, se você pegar dois vetores, um sendo múltiplo escalar do outro, vai coincidir com a reta. Vai ser todos os múltiplos escalares de um único vetor, já que o outro é múltiplo dele, né? Porque aqui tem todos os múltiplos. 2V, 3V, 4V. Não tem sentido eu pegar V1 com 2 vezes V1. É tudo múltiplo de V1. Então, é bom pegar dois vetores onde um seja múltiplo escalar do outro. É o que está dito aí, onde alfa V1 é diferente de V2, para todo alfa. Então, o conjunto gerado por V1, V2 é um plano que passa pela origem. Eu vou tentar depois
encontrar uma figura que represente isso para vocês terem intuição como você. No próximo vídeo aula eu vou fazer alguns exemplos e eu vou tentar desenhar isso para vocês entenderem essa ideia como é importante. Alfa V1 ser diferente de V2, pessoal, significa que eles são, esse conjunto V1, V2, a gente vai ver lá, significa que eles são linearmente independentes. Isso é importante a gente discutir já já. Um é múltiplo escalar do outro, certo? Então significa que se eu pegar dois vetores, onde um não é múltiplo escalar do outro, o conjunto formado por todas as combinações lineares é um plano que passa pela origem, certo? A gente vai ver alguns exemplos, vamos discutir, explicar melhor isso aqui. Então, nesse caso aqui, se vocês observarem bem, isso é um espaço vetorial. Uma reta que passa pela origem é um subespaço vetorial do R3. Um plano que passa pela origem é um subespaço vetorial do R3. E todo o R3 é um subespaço vetorial do R3. E o vetor nulo também. Então, se eu perguntasse na prova, quais são os subespaços, quais são os possíveis subespaços do R3? Você ia dizer, o vetor nulo, o conjunto formado pelo vetor 0, certo? O conjunto formado, todas as retas que passam pela origem, todos os planos ou hiperplanos que passam pela origem, ou todo o espaço todo. São subespaços do R3. Mas tudo bem, vamos para o próximo exemplo. Aí eu tenho os vetores E1, E2, E3. Esses três vetores, senhores, geram um espaço R3. Por quê? Eles, na verdade, eles geram, a gente vai discutir isso depois, mas se eu pegar qualquer vetor, eu consigo escrever como combinação linear desses três, ou seja, ele gera todo espaço. Diferente disso aqui. Se eu pegar dois vetores, ele não gera todo espaço, ele gera um plano do R3. É um subespaço. Porque são só dois vetores. Se eu tivesse três vetores linearmente independentes, que eu vou definir já já, do R3, ia gerar todo espaço. Ia ser uma base. Certo? Mas calma lá. Então, olha lá. Eu tenho um vetor E1, E2, E3. Esses três vetores são conhecidos como vetores canônicos. Quando vocês forem estudar física, lá na frente, aqui vai ser o vetor I, J, K. Todo elemento do R3 vai ser escrito como combinação linear de I e JK. É isso que eu estou dito aqui. O vetor E1 formado por 1, 0, 0. E2, 1, 0, 1, 0. E E3, 0, 0, 1 gera o espaço vetorial. Significa que se eu pegar um vetor ABC e escrever como alfa A, pode ser escrito como alfa vezes o primeiro vetor E1, mais B vezes o vetor E2, mais C vezes o vetor E3. Aqui é um C, viu? Tem um erro aqui. Então, se eu pegar A vezes isso aqui, mais B vezes isso aqui, mais C vezes isso aqui, vai dar exatamente A mais B mais C, que é exatamente o vetor ABC. Certo? Significa que qualquer vetor que eu quiser é escrito como uma combinação linear desses três vetores aqui. Significa que esses três vetores geram todo o espaço R3. Professor, e se eu pegasse um outro vetor qualquer? Um vetor, por exemplo, 1, também gerava. Então, se eu pegasse um vetor formado E1, E2, E3 e um outro quarto vetor, ia gerar também o R3. O problema é que, nesse caso aqui, esses três vetores, é a quantidade mínima de vetores que geram o R3. Porque, além dele gerar, ele tem uma condição que um não é múltiplo escalar do outro, podemos dizer assim. É uma definição um pouco mais formal, mas eu vou definir depois. Que ser linearmente independente. E esses três vetores formam uma base para o R3. Já eu defino. Mas, de qualquer forma, esses vetores aqui geram R3, certo? O vetor E1, E2, E3. Vetores canônicos R3. Outro exemplo. Na verdade, uma definição. Quando é que um conjunto é LD ou LI? Ou seja, quando um conjunto é linearmente dependente ou linearmente independente. Ou seja, eu tenho um conjunto formado por vetores 1 ou 2 ou 3, 1 ou 2 ou 3 ou 4, N. Está contido em V. Esse conjunto é LI. Se eu pegar uma combinação qualquer, combinação linear qualquer, A1, alfa 1, alfa 2, U2, alfa N, UN, igual a 0, essa aqui vai dar um sistema linear. Se eu for resolver esse sistema linear, senhores, só vai ter uma solução, a trivial. Se eu fizer alfa 1, V1, alfa 2, U2, mais alfa 3, UN, U3, alfa 4, U4, alfa N, UN, igual a 0, a única solução para essa equação linear aqui, ou nesse caso, dependendo do vetor, um sistema linear, se a única solução para isso aqui ser 0 for os vetores alfa 1, alfa 2, alfa 3, os números alfa 1, alfa 2, alfa 3 igual a 0, só tiver essa saída, significa que esse conjunto é LI. Professor, não estou entendendo nada. Então é simples.
eu pego os vetores, que são dados, coloco uns números, umas letras aqui, alfa 1, V1, alfa 2, V2, alfa N, Vn. É o N, desculpa, igual a zero. Vou resolver esse sistema. E para as variáveis A1, A2, A3, alfa N. Se eu for resolver esse sistema e só encontrar a solução trivial, porque aqui é um sistema homogêneo, vocês não estão percebendo, mas é um sistema homogêneo. Se eu encontrar a solução trivial, significa, ou seja, só vai encontrar a solução A1, A2, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa N igual a zero, significa que esses vetores são linearmente independentes. Em outras palavras, se eu pegar a matriz desse sistema, a matriz gerada por esse sistema, aquela matriz dos coeficientes, podemos dizer assim, dessa matriz, e calcular o determinante dela vai ser diferente de zero. Isso é uma forma de saber se o conjunto é LI ou LD. Mas tudo bem. Então, a única solução para isso é alfa 1, alfa 2, alfa 3 igual a zero. Mas se por acaso você igualar isso aqui a zero e encontrar, e se não for verdade, se existir uma outra solução diferente disso aqui, se existir uma outra solução, alfa 1, alfa 2, alfa 3, igual a zero, esse conjunto é LD. É o que está dito assim. Dizemos que o conjunto L é linearmente dependente se somente se isso aqui for igual a zero. Certo? Vai existir outras soluções além da nula. Certo? Em geral, é um sistema homogêneo que tem infinitas soluções. Você escalona o negócio e você encontra soluções dependentes, variáveis dependentes. Certo? Então, vamos tentar entender geometricamente o que é LD e o que é LI. Então, por exemplo, se eu pegar dois vetores do R3, se eu pegar V1 e V2, esses dois vetores vão ser LD se um for múltiplo escalar do outro. Foi o que a gente discutiu quase agora. Por quê? Porque se eu pegar alfa 1 V1 mais alfa 2 V2, um vai englobar do outro. E eu vou ter uma outra solução não trivial para esse sistema. É a solução mais simples. Eu vou tentar explicar isso geometricamente. Se eu pegar esse vetor V1 e esse vetor V2, um está múltiplo escalar do outro, um está na mesma reta. Eles são linearmente independentes, porque um é múltiplo escalar do outro. Certo? Na verdade, o que significa isso? Que o conjunto gerado por esses dois vetores não é um plano, é uma reta, porque um é múltiplo escalar do outro. Se esses dois vetores gerassem um plano, ele era LI. Certo? Porque eram dois vetores que não era linearmente dependente, era independente, ou seja, as combinações deles dois ia gerar todo o plano, já que são dois vetores. Se fosse três vetores, podia gerar o R3 todo. Nesse caso são dois vetores, e sendo um múltiplo escalar do outro, vai ser LD. Mas se não fosse, né, aí seria LI. Certo? Se pegar um vetor onde um não é múltiplo escalar do outro, ele seria LI. É o caso aqui, ó, pegar dois vetores, V1 e V2. Um é múltiplo escalar do outro. Nesse caso aqui, se você pegar esse vetor V1 e multiplicar por 3, vai dar 3 e 6. Um é múltiplo escalar do outro. O espaço gerado pelos dois não é um plano, é uma reta. Significa que eles são linearmente dependentes. A mesma coisa acontece se eu pegar três vetores. Se eu pegar três vetores, esse conjunto V1, V2 vetores é LD, se os três estiverem no mesmo plano. Certo? Se os três não estiverem no mesmo plano, eles vão ser LI. Certo? É fácil mostrar isso aqui. Certo? Se eu fizer alfa V1 mais alfa V2 mais alfa V3 igual a zero e fizer a conta, se estiver no mesmo plano, eu vou escalonar a matriz e vai zerar um dos vetores. De certo modo, vai desaparecer. Aí vai ficar só duas variáveis. Vai ficar uma variável livre. Significa que o conjunto dessas combinações lineares vai ser um plano. Se por acaso eu resolver esse sistema igual a zero, resolver o sistema e escalonar direitinho lá e ficar os três pivôs direitinho e não zerar nenhuma linha, significa que os três vetores vão gerar todo o espaço. E além disso, a dimensão, que é a dimensão desse conjunto, é 3. Significa que eu tenho três vetores que geram todo o espaço, formam uma base. Aí vai ser LI. Nesse caso, senhores, se esses três vetores estiverem no plano, ele vai ser LD. É uma generalização de um estar múltiplo escalar do outro. Certo? Um exemplo disso, por exemplo, aqui, ó, parecido com o nosso exemplo aqui. Eu pego um plano, eu pego três vetores
e eles estão pertencentes ao plano. Esses três vetores aqui, senhores, por exemplo, esse vetor aqui é uma combinação linear desses dois aqui. Porque vocês viram em geometria analítica que existe uma... Se eu pegar, por exemplo, aqui, 3 vezes esse, mais 2 vezes esse, usando a regra do paralelogramo, vai dar isso aqui, ó. Então, esse vetor é uma combinação linear desses dois aqui. Por exemplo, se eu multiplicar isso aqui por... Não sei, estou chutando aqui. Esse plano aqui está meio maluco, mas é sim. Esses dois aqui, se eu pegar esse e somar com esse, por exemplo, menos esse, somar com esse. Então, é uma combinação linear. Você vê aqui, você tem como descobrir uma combinação linear desse com esse e aqui está no mesmo plano. Esses três vetores são linearmente dependentes. Se esses três vetores estivessem bem espalhados de tal forma que não pertencessem a esse plano, ele gerava todo o espaço R3 e, além disso, já que são três vetores, R3 a dimensão é 3, ia formar uma base, porque ele ia ser linearmente independente, ia gerar todo o espaço, certo? Nesse caso aqui, eles são LD, porque estão no plano. Eu vou depois resolver mais exercícios para vocês resolverem a atividade à distância, certo? Outro exemplo. Eu tenho dois vetores, E1 e E2. Vetores canônicos do R2, ó. Muito parecido com aquele exemplo. Observe que esse conjunto é LI. Porque se eu pegar α1 E1 mais α2 E2 igual a 0, certo? Fizer α1 vezes o vetor 1, 0, α2 vetor 0, 1 igual a 0, eu for resolver esse sistema aqui, senhores, vai ficar assim. α1 vezes 1 é α1, α1 vezes 0 é 0, α2 vezes 0 é 0, α2 vezes 1 é α2. Aí vai ficar α1, 0 mais α0, α2. Somando vai dar α1, α2. Isso aqui só vai ser igual a 0 se α1 for 0 e α2 for 0. Ou seja, esse sistema aqui só vai ser nulo. A única solução de α1 é 1 mais α2 é 2 igual a 0 é quando α1 igual a 0 e α2 igual a 0. Ou seja, é LI. Se eu encontrasse uma outra solução diferente da nula, esse vetor E1 e o vetor E2 seria LD. Eu posso usar isso em todos os exemplos anteriores para mostrar que é LD. Basta que um é múltiplo. Se eu mostrasse, por exemplo, o vetor 1, 0 e o vetor 2, 0, um era múltiplo escalar do outro. Com certeza, eu ia encontrar uma solução diferente desses dois, igual a 0. Então, se eu quiser provar que os vetores são LI, basta que igualar a 0 e mostrar que a única solução é a trivial. Por que isso? Porque na atividade da distância eu peço para você provar que é uma base. E a primeira coisa para provar que é uma base é provar que é LI. Prova que é LI na verdade, prova que gera todo o espaço. A gente já viu que esse vetor, o vetor E1, E2 e E3, gera todo o espaço. Eu ia pegar o vetor A, B e mostrar que gera qualquer vetor AB é combinação linear desses dois. E depois mostra que é LI. Pronto, é uma base. Se você pegar o conjunto, mostrar que gera todo o espaço e gera e LI, é uma base. Nesse caso aqui, esse conjunto E1 e E2 é uma base. Desculpa, é uma base, mas nesse caso aqui eu estou provando que é LI. Certo? Aqui outro exemplo. Ó. Eu tenho três vetores do R4, certo? E eu quero provar que é LI. Eu faço o quê? Eu pego uma combinação linear desses três vetores. Ó. X vezes o primeiro vetor, Y vezes o segundo vetor, Z vezes o segundo vetor, igual a 0. Transformando isso aqui em sistema, fica assim. Ó, X mais 0 mais 0 igual a 0. Tá aqui. Segunda entrada, x vezes 1, x mais 2y mais 0 igual a 0. Tá aqui, ó. Terceira entrada, 0, x vezes 0, 0, y vezes 1, y mais 0 igual a 0. Tá aqui, ó, y igual a 0. E a última entrada, x vezes 0 é 0, y vezes 0 é 0, z vezes 3, 3z igual a 0. Então, 3z igual a 0. Resolva esse sistema. Nesse caso aqui, x igual a 0, beleza. X mais 2y igual a 0. Mas x não é 0? Substitua aqui, fica 2y igual a 0, então y vai dar 0. E y já é 0 aqui. E z, 3z igual a 0, z igual a 0. Ou seja, esse sistema só tem uma solução, que é a trivial. X igual a y igual a x igual a y igual a z igual a 0. Então, eu pego os meus vetores, faço uma combinação linear, resolvo o sistema para essas variáveis que são os coeficientes que estão combinando os vetores, igual a 0, fica um sistema homogêneo, resolvo. Nesse caso, não precisa nem escalonar, já está escalonado, né? Foi fácil. Mas se não, eu teria que escalonar, viu, senhores? Se deu nulo, LI. Se essa solução desse sistema fosse uma solução não nula, uma solução fosse um sistema com infinitas soluções, indeterminado, aí esse vetor ia ter, além da solução nula, outras soluções, ou seja, não seria LI, seria LD.
Então, provar que o conjunto é Li é só resolver o sistema homogêneo e mostrar que a solução é trivial. Olha esse exemplo aqui, ó. O segundo exemplo, o vetor 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 2, 1, 0, 0. Do R4, provar que é LD. Eu pego uma combinação linear dos três vetores igual ao vetor nulo. Quando eu resolvo esse sistema, vai ficar assim, ó, x mais y vezes 0 é 0, mais z vezes 2, 2z, igual a 0. Então, x mais 2z igual a 0. Terceira entrada, x vezes 1x, y vezes 1y, mais z igual a 0. Então, x mais y mais z igual a 0. E o resto é 0 mais 0 mais 0 igual a 0, 0. Ficou só essas duas equações. Já está escalonada, né? Então, eu tenho 3 variáveis e 2 equações. Não tem como esse sistema ter só uma solução. Ele tem infinitas soluções. Certo? Então, para resolver ele, eu vou ter que isolar uma variável e colocar em função das outras. Por exemplo, eu boto tudo em função de z. X igual a 2z. Depois y igual a menos z mais 2z. Fica tudo em função de z. Então, a solução do sistema seria isso. Na verdade, fica y igual a menos z e x igual a menos 2z. Aí fica uma solução em função de z. Então, esse sistema tem infinitas soluções, que dependem de z, por exemplo. Então, não é LI, é LD. Porque se fosse LI, a única solução desse sistema seria 0, 0, 0. Certo? É assim que você sabe se o conjunto é LD ou LI. Resolvendo o sistema igualando a 0, resolvendo o sistema homogêneo igualando a 0. Certo? Professor, para que diabo eu quero saber se o conjunto é LI ou LD? Porque eu vou perguntar para vocês, esse conjunto aqui é uma base? Para saber que é uma base, senhores, vocês têm que, por exemplo, isso aqui é um R4, LI. Ele gera todo o R4, esses três vetores? Ele gera um subespaço, ele gera todas as combinações lineares, vai gerar alguma coisa, só que não gera o R4. Para gerar o R4, chama R4 nem à toa não, porque eu preciso de 4 vetores. Aqui eu tenho 3. Para gerar o R4, eu preciso de, no mínimo, 4 vetores LI. Nesse caso aqui eu tenho 3. Esses 3 vetores aqui geram um espaço, um subespaço, que é um plano. Na verdade, um hiperplano do R4, que passa pela origem. Certo? Gera, e além disso, forma uma base. Esses 3 elementos são uma base para o plano em questão, o hiperplano em questão. Nesse caso aqui, não. Esses 3 vetores não geram um hiperplano, porque é um vetor LD. Significa que eu consigo anular um desses vetores, eu consigo colocar em combinação linear com o outro. Por exemplo, existe alguma combinação linear de 2 vetores aqui, uma soma, uma multiplicação, um múltiplo desse que gera o outro vetor. Então, é como se um deles vai desaparecer. Vai desaparecer, um engolido pelo outro. Então, a base desse conjunto aqui são 2 vetores. A dimensão são 2 vetores, que eu não falei dimensão, mas... E aqui não gera alguma coisa de dimensão 3. Gera alguma coisa de dimensão 2, ou seja, 2 vetores. Vai ser um hiperplano também, claro. Certo? Agora, se fosse uma coisa de dimensão 1, vamos supor que fosse um vetor desse desaparecesse, desses 3 gerar só um, né? Não é o caso, porque aqui fica x e y. Aí seria uma reta, nesse caso aqui é um plano. Certo? Essas são discussões geométricas que aos poucos a gente vai discutindo. Professor, então significa que o que é uma base? Base é um conjunto de um espaço vetorial V, tal que é linearmente independente e gera todo o espaço V. Para ser uma base de V, tem que gerar todo o espaço. Por isso que na prática, o que eu faço? Eu verifico se gera todo o espaço e se linearmente independente. Certo? Se for um R com R alguma coisa, um R3, um R4, um R5, eu olho se a quantidade de vetores que estão aqui é igual à dimensão. Por exemplo, se for R5, tem que ter 5 vetores aqui. E tem que ser LI. Certo? Então, basicamente, você prova que é LI e prova que gera. Aí mostra que é uma base. Eu vou mostrar esse exemplo aqui a vocês. É muito parecido com os anteriores, só que é tudo junto. Olha aqui, tem um vetor V1, V2, V3. Esse conjunto V1, V2, V3 é uma base do R3? Pô, como é que eu provo isso, professor? Primeiro eu mostro que gera todo o espaço. Então eu pego um vetor genérico qualquer do R3, tipo x, y, z, ou alfa, ABC. Aqui, ó. Eu vou provar que é LI. Siga a ordem aqui. Primeiro eu mostro que é LI. Tanto faz. Eu vou mostrar que esses 3 vetores é LI. Se você já verificar, senhores, que um é multiplicado do outro, você já disse, não é base. Não gera o R3, né? Se eu mostrar que um mais o outro igual ao outro e tal. Nesse caso, eu vou mostrar que é LI. Para mostrar que é LI, o que eu faço? Eu pego uma combinação linear de V1, V2, V3, ó, alfa V1 mais alfa V2 mais alfa V3 igual a 0.
Substituo os vetores aqui. Transformo no sistema, tipo assim, alfa 1 vezes 1, tá aqui, alfa 1. Alfa 2 vezes 0, é 0. Alfa 3 vezes 0 é 0, igual a 0. Então fica alfa 1 igual a 0. Tá aqui, alfa 1 igual a 0. Segunda entrada, alfa 1 vezes 2, 2 alfa 1. Mais alfa 1 vezes 1, alfa 1. Alfa 3 vezes 0 é alfa 3. Então vai ficar alfa 1 mais 2 alfa... 1 alfa 2 igual a 0. Tá aqui. 2 alfa 1 mais alfa 2 igual a 0. Da mesma forma aqui, ó. 3 alfa 1, 2 alfa 2 mais alfa 3 igual a 0. Então eu tenho aqui um sistema com 3 variáveis e 3 equações. Mas claramente alfa 1 já é 0. Substituo o alfa 1 por 0 aqui, vai ficar 2 vezes 0, vai ficar alfa 2 vezes 0 também. Alfa 2 igual a 0. Substituo alfa 1 e alfa 2 por 0 e encontro alfa 3 igual a 0. Ou seja, esse sistema homogêneo só tem uma solução, que é alfa 1, alfa 2, alfa 3 igual a 0. Então significa que a única solução desse sistema é a trivial. Em outras palavras, V1, V2, V3, LI. Professor, acabou? Não. Eu não estou pedindo para provar que é só LI. Eu quero provar que é uma base. E para provar que é uma base, eu tenho que provar que é LI e gera todo o espaço. Como é que eu provo que gera todo o espaço? Eu pego um vetor genérico do R3, ou seja, XYZ, e mostro que XYZ é uma combinação linear, pode ser escrito como combinação linear desses três vetores. Então eu faço XYZ igual a alfa 1, vetor 1, 2, 3, alfa 2, 0, 1, 2, alfa 3, 0, 0, 1. Aí fica x igual a alfa 1 mais 0, tá aqui, alfa 1 igual a x, y igual a alfa 1 vezes 2 mais alfa 2 vezes 1 mais alfa 3 vezes 0, ou seja, 2 alfa 1 mais alfa 2 igual a y. E z igual a 3 alfa 1 mais 2 alfa 2 mais alfa 3. Eu vou resolver esse sistema aqui para ver o que acontece. Claramente eu tenho que alfa 1 é x. Se alfa 1 é x, senhores, eu vou substituir alfa 1 aqui por x. Vamos lá, próximo passo. Vai ficar assim, ó. Vai ficar 2x mais alfa 2 igual a y. Então, alfa 2 é igual a y menos x. Tá aqui, ó. Alfa 2 e y menos 2x, desculpa. Menos 2x, aqui é 2x, né? Passa para lá, vai ficar menos 2x. Então, alfa 2 igual a y menos 2x. Certo? Então, e da mesma forma eu encontro o alfa 3. Isso. Vou voltar aqui, alfa 3. Alfa 3 aqui, eu vou passar alfa 2 para lá e 3 alfa 1 para lá. Vai ficar z menos alfa 2. A gente já sabe que é 2y menos 2x1 e alfa 1 é x. Substituindo e passando para o outro lado, fica assim. Ó. Alfa 2 é isso. Substituindo na terceira equação vai ficar z menos 3x menos y mais 2x, vai ficar menos x menos y mais z. Assim, senhores, significa que quando eu pego x, y, z, vai ser... Substituo o alfa 1, alfa 2, alfa 3. O alfa 1 é x. O alfa 2 é isso aqui, ó, y menos 2x. O alfa 3 é isso aqui. Quando você substitui e faz essas contas, adivinha o que dá? Dá x, y, z. Significa que existe uma combinação linear x, y, z, qualquer vetor pode ser escrito como combinação linear desses três vetores, que é 1, 2, 3, 0, 1, 2 e 0, 0, 3. Em outras palavras, esses três vetores geram todo o espaço R3. Qualquer vetor que você quiser, pensa em vetor, qualquer vetor que você quiser, 1, 2, 3, 4, 5, qualquer vetor que você colocar aqui, ó, número aqui, você consegue escrever como combinação linear desses dois. Certo? Significa que esse conjunto formado por V1, V2 e V3 gera todo o espaço. Então, se é um conjunto LI e gera todo o espaço, é uma base para R3. Certo? Então, a aula de hoje é basicamente isso. Como é que eu provo que um conjunto é uma base? Eu provo que é LI e provo que é uma base. Esse último exemplo é essencial para você entender isso. No próximo vídeo de aula eu vou tentar fazer exercício no braço mesmo, para fazer mais exercícios para vocês entenderem, que isso não é fácil não. Certo? Tem que treinar muito, tem que fazer muito exercício. Certo? Essa disciplina é 90 horas, senhores. Certo? Até mais.